Bom dia. Bom dia, Boris Martínez. Buenos días a todos que nos ven, nos escuchan desde Brasil, de Chile, del lugar de Latinoamérica, del mundo, de donde sea. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Boris, ¿cómo estás tú? Bien, estoy bien. Decirle a la gente que en la preparación del programa detectamos algún problema, parece técnico en la plataforma de transmisión, por si acaso se va quedando cortado, nos comentan y lo vamos corrigiendo en el camino para que los mensajes no queden cortados. Acá en Valparaíso está lloviendo muy fuerte. Entiendo que nuestro invitado, que si bien es de Brasil, está en Santiago, creo que también está el clima difícil. Y Patricia, que es brasilera, pero está en Brasil ahora. No sé cómo está el clima allá, Pati. Buenos días y creo que vamos a tener un programa de esos buenazos. Buenazo, sí. Bueno, no hace tanto frío como en Chile, pero sí hace frío acá. Estoy en São José dos Campos. Curiosamente, nuestro invitado también vivió en São José dos Campos, pero eso fue una casualidad de la vida total, total. Un encuentro ahí muy, muy simpático que lo vamos a comentar. Pero acá nublado, pero con calorcito en comparación a Chile. Muy bien, muy bien. Oye, Y estamos una cosita nomás dentro de lo que vamos a hablar hoy día y que sabemos que es un gran dolor. Creo que este tema de saber prepararnos para las decisiones que hay que tomar legales, tributarias, son un gran tema. Probablemente es lo menos sexy de esto de emprender y de internacionalizarse, pero es fundamental. O sea, ayer estuve, Patti, en una charla que dio Pablo Zamora, un, un reconocido emprendedor chileno, presidente de Fundación Chile hoy día, y decía una cosa súper interesante, que es que el mejor consejo que le podía dar a un emprendedor hoy día, o uno de los grandes consejos, es que tengan claro qué es lo que quieren hacer con su emprendimiento en el mediano plazo, si quieren un exit o si quieren ir a ser fusionados o comprados por un incumbente, o si quieren sostenerlo para ir creciendo, escalando, etcétera, porque la configuración legal y la configuración con los socios es determinante en ese inicio para que después todo salga bien. Porque al final las grandes peleas de los socios terminan eh, fundamentalmente basadas en este tipo de malos entendidos, etcétera. Entonces, con eso va a ser uno de los temas que yo creo que ahí le voy a preguntar a nuestro invitado. ¿Te parece? tal cual, y si bien es uno de los temas menos sexys, primero nosotros siempre buscamos entender si una startup, una solución que está internacionalizando tiene fit con el mercado, analizar los temas culturales, el dolor de la parte después operativa y que pasa por lo legal y tributario es muy grande, sobre todo cuando hablamos de Brasil, que es un país más complejo, y eso nos va a contar nuestro invitado de hoy, que es Ramón Faría. Y Ramón tiene la gracia que tiene es que conoce muy bien los dos mundos, porque él conoce tanto Chile, tributariamente hablando, culturalmente también, como conoce lo que pasa en Brasil. Entonces, es brasileño, está en Chile, va a ser muy, muy
muy buena ese episodio para todos los que nos están escuchando, viendo y que están en esa jornada de internacionalización. Yo creo que va a dar luces ahí muy interesantes. Así que pasemos a nuestro invitado. Voy Tenemos a sí un darle, poquito de intermitencia, pero hasta ahora no ha afectado el audio ni nada. perfecto. Vamos a sumar al escenario. Bienvenido, bienvenido, Don Ramón. Don Ramón. Ramón. Buenos Jamón. días, En Brasil es buenos días, jamón. Es buenos jamón. días, Boris, buenos días, Patrícia. Um gosto participar do Enlace Brasil e primeiro agradeço o projeto e felicito o projeto Enlace Brasil. Muito boa a parceria. Bueno, gracias y bienvenido también. Ramón, como contábamos en la introducción, tú tienes varias particularidades. Primero, te toca trabajar en un área que es difícil, compleja, que es muy determinante para los siguientes capítulos de cualquier empresa y emprendimiento. Pero antes de meternos en eso, queremos saber un poquito de ti, queremos saber de tu formación, cómo y por qué llegaste a Chile a trabajar, porque trabajas en Chile, y también dentro de esa historia, cuéntanos qué cosas te llamaron la atención, positiva y no tan positivamente. Tienes el permiso de pelarnos a los chilenos cuanto quieras. Não. Bueno, primeiro que eu, quando saí do Brasil, justo saí na pandemia. Então, eu não vim com a intenção de trabalhar em Chile, ¿vale? Eu vim como turista. E eu quedei como 3 meses acá e passa que Chile é um país maravilhoso e me encantou Chile. E muito pronto já recebi uma proposta acá de onde trabalho hoje em ser parte de um equipo onde a empresa que trabalho hoje é uma empresa que está sempre focada em clientes brasileiros também, em buscar sempre mais mercados latino-americanos. E tem muitos parceiros brasileiros. Então, quando me fizeram a proposta para trabalhar acá, generalmente na área tributária, eu aceitei com gosto, porque eu venho do Brasil há como 15 anos, mais de 15 anos que trabalho na área tributária. Bueno, começo um pouco em Brasil, minha história em Brasil. Com 18 anos, começo a trabalhar em uma oficina contábil e tributária. E a indicação de um amigo, um senhor que já é jubilado, falecido, e ele me ensinou a parte tributária e contábil e tudo. E tomei gosto por o tema e comecei a estudar muito e a ser muito. Sou titulado em contador auditor público, tenho um pós-grado em gestão empresarial, em direito tributário e uma magister também em Brasil em direito tributário também. Então, a partir dessa experiência larga que tenho, também fui professor universitário e com quase 8 anos aí de carreira como professor universitário. E também escrevi como 3 livros, um livro de laboratório contábil, outro livro sobre planeamento tributário e outro sobre contabilidade tributária. Então, aí me rublo como minha carga de laboral de trabalho é extensa na área tributária. Então, esse é meu foco. E quando chego acá em Chile e tenho essa oportunidade de trabalhar na área tributária, a mim me encantou porque começo a ter como mais base para mirar temas como Chile e Latinoamérica, ¿vale? E aí expandir meu conhecimento também em quesito tributário, porque é uma área que nunca se termina. Tu pode estudar sua vida inteira e sempre vai ter coisas para aprender. Creio que em todas as áreas são assim, mas a tributária é muito específica. E, bueno, acá en Chile, Boris, no tengo nada para pelar a los chilenos. Me doy bien con todos los chilenos, me encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta todo de los países. Incluso acá, la área tributaria para mí se torna más fácil y simple, porque en comparación con Brasil es otro mundo. Entonces, acá en Chile me hace más simple la vida tributaria acá. Qué bien, Ramón, que seas tan además caballero.
y no nos peles delante de todos. Además de la elegancia en el vestir, hay mucha educación en eso y te lo agradezco. Ramón, en esta conversación un poco la idea es justamente tomar lo que dijiste al final, que tiene que ver con esta diferencia o análisis comparativo un poco de las realidades. Porque en nuestro propio caso de enlace, también hemos estado conversando contigo para ver las características que tienen que tener las empresas con formación en Chile, o si la matriz está en Chile y después uno abre una subsidiaria en Brasil, qué figura tiene que tener, qué tipo de impuestos tiene que estar dispuesto a, digamos, a pagar y conocerlo. Cuéntanos primero así de forma general, cuáles son esas grandes diferencias para ir explicando un poco, ir adentrándonos en el tema, entre el mercado brasilero, que además es una federación, a diferencia de Chile. Claro. Mira, los sistemas tributarios brasileños con el sistema tributario chileno, hay muchas diferencias, incluso sistemáticas. Primeiro, é importante, como comentaste, falar, Chile é um país unitário, é um estado unitário, ou seja, se centraliza todo o imposto no único solo autoridade tributária. Ao revés do Brasil, Brasil é um país de estado federal, ou seja, são estados federativos, como províncias, acá como chamam acá em Chile. Então, Brasil tem tributos ou impostos por estados. Então, é onde se queda complexo a tributação em Brasil. Então, é um tema muito importante que os inversionistas, empresários que querem investir em ambos países, há que quedar atento, porque Chile há um imposto mais centralizado, ou seja, eu tenho um imposto único, só um IVA, um imposto indireto, sem complicações. Em relação ao Brasil, é um país descentralizado, ou seja, cada municipalidade, cada estado e cada órgão do governo tem sua competência para cobrar tributos e recaudar imposto. Então, essa é uma complexidade muito grande que tem no Brasil. Tá? Em termos de complexidade, Chile tem uma complexidade moderada. É um país que, sim, tem sua certa complexidade de tributos, pero em relação ao Brasil, o Brasil é um país muito mais complexo, por temas que, como falei, são muitos tributos e também são descentralizados. Cada autoridade tributária, municipalidade, estados e órgãos do governo federal têm sua competência para tributar e recaudar imposto, e é onde se torna complexo. Tá? É importante mencionar também que um pouco sobre a carga tributária de Chile. A carga tributária de Chile está em torno de 21,22% em relação ao PIB, tá? O Produto Interno Bruto de cada país. Já o Brasil está quase chegando a 40% da carga tributária em relação ao PIB. Então, aí você vê a discrepância, é muito alta a carga tributária em Brasil. Dale, qual é o ponto positivo em Brasil? Brasil temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas, e hace com isso que tenhamos uma quantidade muito grande de negócios, de rede de pessoas e contatos e tudo. Isso que é o que Brasil se move por la quantidade. Dale? Então, aí a carga tributária se hace... não se hace tão alta, pero se hace como mais competitiva, porque imagínate que um chileno, em relação ao Brasil, tem uma carga menor de tributos, ok, pero quando se investe prata em Brasil, quando você está no mercado brasileiro, o mercado brasileiro te dá mais possibilidade de negócios, por temas de quantidade de empresas, de provedores, clientes e etc. Então, aí também tem algo positivo. Porque a carga tributária, há que fijar-se na carga tributária, pero também há que fijar-se muito também no aspecto econômico do país. E o Brasil é um país economicamente muito viável. Tem são parceiros de negócio com quase todo o mundo. Temos como muito incentivo aos inversionistas estrangeiros. Então, é um país que há que mirar os aspectos legais e tributários, pero não só enfocar nos tributários. Okay?
Brasil hoje tem uma dificuldade assim em exponer suas leis, suas normas tributárias, ou seja, é muito complexo que hoje em dia uma pessoa, um chileno que vai ao Brasil, conozca perfeitamente a legislação local e tributária de Brasil, tá? Por ser muito complexo. Então, há um tema aí de estar muito bem assessorado para quando um chileno quer investir seu dinheiro ou sua empresa em Brasil. Tá? Um ponto importante a mencionar que um comparativo. Nós outros, o sistema tributário em todos os países, temos dois tipos de sistema de imposto. Os impostos indiretos, que são afetados sobre o consumo, e também temos os impostos diretos, que são afetados sobre a utilidade. Ou seja, o imposto da renta, de primeira categoria e todo o tema. E já os impostos indiretos, acá em Chile, são o IVA e são os impostos sobre consumo, ok? É importante fazer essa distinção, por quê? Porque todas as pessoas que querem investir em Chile a Brasil ou de Brasil a Chile, é super importante conhecer esses conceitos, ou seja, quais são os tributos indiretos que incidem sobre o consumo e quais são os tributos que incidem sobre a utilidade, ou seja, sobre meus ingressos, entende? Em relação a esses conceitos, Brasil, aún sim, tem a maior carga tributária sobre as utilidades, que pode chegar a 34%, e Chile, em relação a Chile, que chega como a 25%, ou a 27%, depende do seu regime tributário. Isso dá uma variação grande quando se habla que se eu tenho utilidade em Brasil para minha empresa, tenho que pagar 34% de imposto. Se tenho na utilidade aqui em Chile, devo pagar 27% de imposto sobre a utilidade. Em relação ao consumo, o consumo em Brasil genera um imposto aproximado de 25% de imposto sobre o consumo. Já em Chile, são 19% de IVA. Tá? Então, essa mirada tem que mirar muito bem. E como mencionei, o Brasil é um país que se tributa sobre a cadeia produtiva, ou seja, é por tipo de produto que eu vou calcular o imposto. Não é como acá em Chile, com 19% a nível global, ou seja, a nível nacional. Em Brasil, não. Depende de estados e depende de produtos. Então, se cada tipo de produto há um imposto específico e há uma alíquota, uma taxa específica. E hace com que isso se torne muito complexo a apuração e cálculo dos tributos. Esse é um tema assim general do sistema tributário chileno para o sistema tributário brasileiro. Comprendo. Pati, por favor. Hay algo que comentó Boris cuando abrimos sobre cómo armar la empresa desde el inicio, la sociedad. Cuando uno está internacionalizando, a nosotros nos pasó eso también. Hay diferencias entre la modalidad de sociedad que tú decides cuando estás en un país u otro para que sea más fácil, que sea más fluido la operación. ¿Podrías comentar algo sobre esto? Cuando uno ya decide qué tipo de sociedad tiene que abrir o si está en ese proceso, si ya tiene abierta, qué es lo que hay que hacer, como el caso de Enlace, así como ejemplo. Entonces, mira, por ejemplo, un chileno que ya tiene idea de su negocio, que quiere investir en Brasil y ya sabe lo que necesita, lo más importante y lo principal es saber la geolocalización. Primero, la geolocalización es el punto más importante. ¿Por qué? Porque eso va a determinar las condiciones tanto legales como tributarias de la inversión. Porque, como mencionei, Brasil é um país
de estados federativos, ou seja, cada estado terá sua própria norma tributária e regulação de impostos. Não é que cada estado pode tributar como queira, não. É tudo segundo a Constituição Federal. Pero, sin embargo, cada estado tem sua faculdade de taxar. Então, há estados que te incentivam, por exemplo, vou falar em indústria automobilística, de automóveis. A indústria automóveis em São Paulo tem um maior incentivo para se construir indústrias e também revendedoras de veículos. Então, o governo acaba dando uma rebaja de imposto a quem queira montar uma empresa nesse rubro. Em relação ao Nordeste, por exemplo, te dão mais vantagens em montar negócios como restaurantes, como bares e outras coisas. Então, a cada tipo de negócio é muito importante saber a geolocalização, porque isso vai determinar seus custos. Os custos serão determinados por cada estado. Então, o primeiro ponto é a geolocalização. Isso vai determinar, assim, a facilidade de abrir um negócio, os tempos, prazos e tudo. Como havia mencionado, os prazos para se abrir uma empresa em Brasil hoje se podem tardar de 1 mês a 3 meses, a depender do negócio. Tá? Uma empresa de serviços, como não há bens, não há maquinárias, não há ativos fixos, nem nada, se pode abrir em menos de 1 mês. Uma empresa por exemplo, que já tem compra, revenda, importação, exportação, ou até mesmo industrialização de seus produtos, se pode chegar hasta 3 meses para ter um permisso para poder generar sua atividade comercial. Tá? E por que menciono isso? Porque quando você solicita a abertura de uma empresa em Brasil, um chileno, há que ter algo em consideração. Todo chileno tem que ter um documento, um RUT, por assim dizer, brasileiro. Em Brasil se chama CPF, que é Cadastro de Persona Física. Então, todo chileno tem que solicitar, mediante a autoridade, o governo do Brasil, um visto, e que esse visto te dê também como um CPF, um RUT brasileiro. E com esse RUT, você pode começar a ser um dono ou participar de uma empresa em Brasil. Tá? E esse é um ponto importante. O que se faz muito comum hoje em dia, é muito comum que um chileno que não tenha ideia de como funcionam as coisas em Brasil, nombra um representante legal em Brasil. Ou seja, seria um brasileiro, com CPF brasileiro, um RUT brasileiro, e a qual esse representante hará cargo de toda a tramitação legal da empresa, hasta que o chileno tenha seu RUT brasileiro. Tá? Então, é super importante ter claro isso. Todo estrangeiro que queira investir em Brasil, há que ter seu RUT brasileiro, seu CPF. E esse documento te dá permisso a ser sócios de empresas em Brasil e se constituir legalmente em Brasil. Tá? E o que é comum a ser bueno, nem todos os chilenos sabem isso, generalmente se contrata um assessoramento jurídico ou contábil em Brasil e o próprio contador se hace cargo como representante legal temporário do chileno hasta que o chileno tenha seu documento. Ok? Isso é um dos pontos importantes. E a geolocalização, ou seja, que a pessoa que vai investir em Brasil sepa muito bem onde estará ubicado, porque isso afetará os custos e também os demais encargos que vai ter por estado. No te escuchamos, Boris. Perdón, estaba ahí con el micrófono silenciado. Estaba demasiado concentrado en lo que decía Ramón. Y me surgió una duda. ¿Qué pasa con los emprendedores de productos digitales? ¿Qué pasa si yo tengo un servicio o una plataforma hecha en Chile y quiero venderle a clientes en Brasil? ¿Cómo se reconoce?
tengo que armar la empresa ya igual, hay acuerdos de doble tributación, por ejemplo, o tienen un tratamiento especial o no, tienen que cumplir las normas tal cual nomás. Mira, justo ayer estuve en una charla acá en Chile, justo hablando sobre servicios digitales y todo el tema. Todo provedor estrangeiro que presta um serviço a um outro país, seja através de plataforma digital ou serviços de intermediação de pago, ou o que seja, desde que seja do estrangeiro, há que ter algo em consideração, porque todo serviço que se presta desde o estrangeiro, há que mirar quais são os países de origem e destino e verificar se esses dois países há convênios para evitar a doble tributação. É muito importante isso porque quando se transiciona plata entre dois países distintos, o convênio é muito importante porque o convênio nos dá seguridade de que não seremos tributados duas vezes, no país de origem e tampouco no país de destino. Tá? Brasil tem convênio com Chile desde 2003, se não me equivoco. Então, desde 2003 temos um convênio para evitar a doble tributação com Chile. Chile é um país que tem tratados com muitos países e como um tratado muito liberal. Chile é um país economicamente muito liberal, é um país assim economicamente fluido, ou seja, flui com muitos países. O Brasil não muito. O Brasil tem muito restrito os convênios, tá? Incluso o Brasil, os convênios brasileiros são muito restritos, muito limitados, ao diferente de Chile. E como você menciona, uma plataforma digital ubicada em Chile, quando presta serviço a Brasil, há que mirar o convênio. E o convênio menciona o seguinte: bueno, se uma empresa chilena presta serviço a Brasil, a renta em Brasil se tributa através da renta por la fuente. Ou seja, Brasil interessa saber de onde vem a fonte de los ingressos. Então, a fonte é chilena. Ok, se a fonte é chilena, tributa-se em Chile essa prestação de serviço. Ok? Diferente a Chile. Se for ao revés, na plataforma que esteja na plataforma digital de domínio brasileiro, que presta serviço em Chile, Brasil habla o seguinte: mira, a fonte de la renta é chilena, então seu imposto se deve pagar em Chile. E Chile tem um tratado, um convênio que habla, mira, você me deve pagar IVA digital por esses serviços, porque serviço de plataforma é um serviço digital e Chile tributa 19% de IVA sobre as plataformas digitais, desde que o serviço seja prestado desde Brasil a Chile. Se é ao revés, se Chile tem uma plataforma cá e Chile presta esse serviço ao Brasil, Brasil é incumbido de fazer a gestão e pago de imposto. Em Brasil, aproximado 15% de imposto que há que pagar, chamado imposto adicional. Entende? Então, se genera esse mecanismo de cada vez que Chile faz um negócio com um país estrangeiro, há que mirar se esse país tem convênio para evitar a doble tributação. Porque, por exemplo, pode ser que Chile haja um país com, não sei, Luxemburgo. Luxemburgo é um país que não há convênio com Chile. Então, se que a taxa seja muito mais elevada e seja tributado tanto em Chile e também como no país de destino. Você acaba generando uma doble tributação. Tá? Então, há que quedar atento em relação a transações entre dois países distintos. E o convênio para evitar a doble tributação é super importante, porque isso te dá uma seguridade que eu não estarei sendo tributado doble. Entende? Isso é como super importante. E as plataformas digitais hoje em Chile e também em Brasil são como inovações tecnológicas, por assim dizer. Tá? Então, por exemplo, há uma lei acá em Chile que vai entrar em vigor em outubro, que vai regular a aplicação de IVA a los serviços digitais que vêm desde o estrangeiro. Então, por exemplo, se me presta um serviço desde o Brasil através de uma plataforma digital, quando esse serviço, eu pago esse serviço, eu tenho que pagar o IVA digital acá em Chile. Então, é super importante ter claro isso.
También estás muteado de nuevo, Boris. ¿No quieres hablar? Perdón, Es la perdón. revancha de la semana pasada. Claro, exacto. No, es que me quedé pensando, tú ahí estás hablando de los impuestos indirectos o del consumo, por así decirlo, o aplicado al consumo. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta en estas instituciones que también viven en el mundo digital? ¿Cómo se paga allá, se paga acá? ¿Hay que tener subsidiaria allá? ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Claro, o imposto de primeira categoria, imposto à renta, se hace de forma com convênio de doble tributação, é o seguinte, isso vale muito se eu sou uma subsidiária, ou seja, eu presto um serviço ou mando um serviço a uma subsidiária, ou seja, a uma sucursal em outro país, por exemplo, o Brasil, que é convênio. Então, o que pode passar com isso? O valor pagado de imposto acá em Chile se torna um crédito proporcional em Brasil. Então, e esse crédito em Brasil, eu posso, em imposto à renta anual, eu posso tomar esse crédito e fazer uma rebaja no imposto de primeira categoria. Igual se passa acá em Chile. Os impostos pagados em Brasil me generam um crédito proporcional acá em Chile, ao qual, em imposto à renta, eu posso fazer uma rebaja de imposto, me dá como um crédito, ¿vale? Então, esse crédito me permite fazer uma rebaja de imposto. Então, é por isso que é importante o convênio, porque o convênio habla, mira, o imposto pagado em um país que tem convênio genera um crédito para o país que tem esse outro convênio. Então, desde que as empresas sejam relacionadas, há que ser uma empresa relacionada. E que é uma empresa relacionada? Uma empresa que tenha participação de los mesmos sócios no outro país, seja de 10, 15, 20%, não importa. Pode ser uma participação mínima de 1%, como uma participação total de 100%. Isso não afeta. Tendo uma participação relacionada, eu posso usufruir desses benefícios no imposto à renta anual. Ou seja, o imposto pagado por operações no Chile genera um crédito em Brasil proporcional, não todo, um cálculo proporcional. E os impostos pagados em Brasil genera acá em Chile, as suas sucursais ou filiais, um crédito de igual forma. Tá? Então, essa é a vantagem do convênio, que te dá o imposto pagado não é puro gasto, ele te genera um crédito no outro país. Tá? E aí é como uma burocracia fiscal igual, porque eu tenho que ter um requisito, solicitar documentações tributárias, tem toda uma formalidade para que eu pueda usufruir desse benefício. Entende? Então, pero sim, o mecanismo, se funciona pago o imposto acá em Chile, genera um crédito em Brasil. Proporcional, né? 100%, pero proporcional. Isso é como um mecanismo para evitar a doble tributação. Entiendo. Patricia. Pensando todavía en la estructura legal de la empresa, ¿esto influencia tener qué tipo de empresa, pensando en una startup que está en Chile y tiene una estructura legal ya definida, ¿qué es más conveniente para abrir esa subsidiaria cuando ya empiece la operación, luego de pasar por ese representante representante legal? Porque entiendo que es un representante temporal que solo puede estar a cargo hasta que tú tengas el CPF, el CNPJ. Después, ¿cómo funciona esto? Y el CPF no es necesario tener una residencia en Brasil, o sí necesito para tener ese root brasileño, estar viviendo allá como en Chile, o no es necesario? Correcto. Primero, bueno, vamos allá. Todo, digamos, la figura jurídica de una sociedad, para que se una startup, hablando más en startup, a figura jurídica não cambia as obrigações, sejam obrigações, tanto pode ser uma sociedade anônima, por ações,
cambia a forma, mas a estrutura é a mesma. Vale? O que uma startup é uma empresa que está começando agora. Então, ela sempre vai abrir. Acá em Chile chamamos de SPA, Sociedade por Ações, ou pode ser uma sociedade anônima. E em relação ao Brasil, seria o mesmo. A gente habla de uma sociedade limitada, uma sociedade também por ações ou comandita. No, a forma jurídica é a mesma. Tá? Então, se abre através de uma empresa limitada. Então, é a melhor forma de fazer uma abertura de empresa em Brasil. Em Chile, uma SPA, em Brasil, uma limitada. Tá? Qual é a obrigação de um chileno quando vai abrir uma empresa em Brasil, especificamente em Brasil? Primeiro, todo inversionista estrangeiro, como mencionei há um tempo, há que ter um documento brasileiro, ou seja, o documento na cédula de identidade brasileira, ok? Não necessariamente um estrangeiro necessita ser residente em Brasil para possuir um documento brasileiro. Por quê? E também ao revés, eu não necessito ser um residente chileno para ter um documento chileno. Eu posso sacar um RUT inversionista, ao qual funciona igual em Brasil. Eu posso ter um CPF de inversionista, ¿vale? E qual é o prazo? A autoridade tributária em Brasil se chama Receita Federal. Em relação a cá em Chile, Serviço de Imposto Interno, ¿vale? As duas autoridades tributárias. Em Brasil, a Receita Federal te obriga a todo inversionista estrangeiro sacar seu RUT inversionista, vamos falar assim. E esse RUT demora aproximado entre 1 hasta 3 meses, dependendo da situação da pessoa que solicita, ok? Isso faz com que o trâmite demore um pouco para que a pessoa possa investir plata em Brasil. Então, digamos que o empresário tem uma startup e necessita de imediato fazer um negócio em Brasil. Não tem tempo para esperar. Ok. Qual é o procedimento? Mira, o governo vai falar, você chileno tem documento brasileiro? Você vai falar que não. Então, qual é a possibilidade? Entrar em contato com a oficina em Brasil, um assessoramento jurídico ou contábil, e solicitar a essas pessoas que nombrem um representante legal. Ou seja, há que nombrar um representante legal brasileiro, que tenha residência brasileira, e esse representante será o sócio momentâneo temporal da sociedade. E ele quedará a cargo de constituir a sociedade juridicamente, entrar com o processo de abertura e sacar o CNPJ, que é o Certificado Nacional de Persona Jurídica, que é como o RUT empresarial acá. Em Brasil, é o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Persona Jurídica. Ok? Então, primeiro passo é obter o RUT inversionista, ou CPF brasileiro, tá? Que demora entre 1 hasta 3 meses, a depender do caso. Segundo passo obtendo o RUT brasileiro, o chileno tem que obter o Cadastro Nacional de Persona Jurídica, que é como o RUT empresarial, para que pueda tramitar a abertura da empresa. Aí, Patrícia e Boris, é um ponto super importante mencionar que há uma diferença muito grande em relação à abertura de empresas em um país e em outro. Tá? Acá em Chile, como funciona? Uma pessoa que constitui uma empresa em Chile, através do serviço de imposto interno, todo online, eu posso abrir a empresa em um solo dia, ok? E mais uns 5 dias hábeis para que o serviço de imposto interno me dê autorização para ser um faturador, entende? Então, o processo pode tardar máximo uma semana para que a empresa já esteja constituída e operativa, ok? Então, o prazo acaso é muito mais rápido, é super mais ágil. E em relação ao Brasil, para que se obtenha o Cadastro Nacional de Persona Jurídica, que é o RUT jurídico, se demora entre 15 a 30 dias hábeis. E o CNPJ, é raro falar isso, pero esse RUT, Persona Jurídica brasileiro, não te permite estar operativo comercialmente. Ou seja, não é só porque tu tenha um RUT comercial, um RUT empresarial, que tu está
tem permiso a ser operar comercialmente a empresa. Por quê? Porque, como menciono, todo chileno ele tem que saber qual é a geolocalização que ele vai ubicar. Então, por exemplo, eu quero me ubicar em São Paulo. Eu vou para São Paulo e me ubico para allá. Ok, São Paulo, 15 a 30 dias para obter o root empresarial. Ok, o CNPJ. Obtendo o CNPJ, salindo o número, que são um número de aproximado 11 dígitos, esse número te vai dar a Receita Federal, ou seja, a autoridade tributária. Ele te dá um número, um cadastro de pessoa jurídica. E com esse número, tu vai ter a hora que é ser um contrato social, ou seja, tu vai entrar num sistema chamado Redesim, que é um sistema onde, por estado, você vai solicitar ao estado, e estado de São Paulo, a abertura e legalização da sociedade, que demora também aproximado 2, 3 semanas para te dar o permisso de abrir. Então, o processo de abertura em Brasil, ele vai por vários caminhos. Então, primeiro eu pido um permisso ao governo federal, ou seja, eu pido um permisso à autoridade federal, que é para conseguir o CNPJ. O segundo permisso que tenho que solicitar é ao estado. Que estado? Se é São Paulo, Rio de Janeiro, onde tua empresa está ubicada, qual província? Então, o segundo passo é solicitar um permisso ao estado. E o estado, então, se te dará uma inscrição estadual, ou seja, um número de inscrição estadual da pessoa jurídica. E essa inscrição estadual te vai dar o permisso de comercializar, ok? Então, a Receita Federal, o governo do estado, o primeiro passo, te dá o permisso, um cadastro nacional de pessoa jurídica, ele te dá um número para que você se inscreva como pessoa jurídica. O segundo passo, solicitar ao estado que te dê permisso a comercializar, ou seja, que eu quero ser um revendedor de produto. Ok, o estado te dá esse permisso, te dá uma inscrição estadual. No terceiro passo, qual a municipalidade tu vai estar ubicado? Porque se tu está no estado de São Paulo, qual a municipalidade do estado de São Paulo que tu vai estar ubicado? Digamos que vou estar, como a Patrícia menciona, em São José dos Campos. Ok. Então, o terceiro passo é solicitar a municipalidade, a patente comercial, como se chama cá em Chile. Em Brasil se chamaria o alvará definitivo ou provisório. E que o alvará hace com que a empresa possa abrir o estabelecimento. Ou seja, que o local onde a empresa está ubicada tenha permisso para executar a atividade que necessita. Então, aí podemos ver que a abertura de uma empresa pode demorar de 1 hasta 3 meses, a depender do rubro. Como eu menciono, uma empresa de serviços, como na startup ou na plataforma digital, é muito mais simples, porque não requer bens, não requer maquinária, não requer um local com uma estrutura muito grande. Então, o permisso se hace de forma rápida. O problema se hace quando eu empeço a ter que trasladar bem raízes, mercancias, eu empeço a ter que industrializar produtos, ter uma fábrica, e aí o processo se torna mais largo e se pode demorar 3 meses e quizá mais, entende? Então, essa é uma diferença super importante que a se menciona, porque os brasileiros, isso eu digo por experiência própria, todos os brasileiros, cliente nosso de BML Consultores, nossos clientes, quando chegam de Brasil hasta Chile, chegam impressionados com a rapidez que é a abertura e a operação dos negócios acá em Chile. E ao revés se hace também, pero de forma negativa, ou seja, os chilenos sentem a complexidade de, olha, para abrir uma empresa aí em Brasil, se tarda muito, é muito burocrático, eu tenho que estar me comunicando com várias autoridades tributárias de uma só vez, então se torna complexo esse mecanismo de abertura de empresa. Por isso, o assessoramento jurídico e contábil é super importante. Oye, Ramón. Gracias, Ramón. Perdón, gracias, sí. Estoy pegado con el mundo digital, pero tengo 2 preguntitas.
En el caso de las plataformas digitales que no tienen necesariamente un asiento físico, cuando van en esta etapa de los permisos, ¿cierto? De primero que tienen el cadastro de persona jurídica y después el permiso para operar en el Estado, tienen que pedir, ¿hay un permiso como a nivel de la Federación Brasilera o tienen que, por ejemplo, si yo tengo un servicio de plataforma y vendo en Sao Paulo y alguien de Río de Janeiro me compre de Porto Alegre, ¿tengo que pedir en los 3 estados el permiso en particular o eso es solamente cuando yo tengo una oficina o un espacio físico? Esa es la primera pregunta y bueno, es que en realidad ahí están los dos pedazos de la pregunta. Tiene que ver con el mundo digital y con este doble o triple permiso dependiendo del estado. Sí. Mira, como mencionamos, a plataforma digital tem uma vantagem. E qual é a vantagem? É um prestador de serviços. Não requerem muita maquinária, não requerem ativos fijos, tangíveis. Requerem mais ativos intangíveis. É um software, uma marca, um direito de patente, algo assim. Quando isso passa igual, um prestador de serviço para abrir uma empresa em Brasil, há que ter uma ubicação comercial. Independente seja uma oficina, o que seja, há que ter um permisso municipal. ¿Vale? Então, não restringe que tenha que ter o permisso, porque todo prestador de serviço, toda empresa que se abra em Brasil, há que ter uma direção comercial, nem que seja um domicílio tributário. E o que é um domicílio tributário? Um domicílio apenas que eu receba correspondência. Nada mais que isso. Pero sim, há que ter um permisso municipal, há que ter um permisso para que eu esteja ubicado allá. Ok. Respondendo à segunda questão, seguinte. Eu abro na startup em São Paulo, me situo em São Paulo, tenho permisso allá e presto serviço ao Rio de Janeiro. Ok. Tenho que solicitar um permisso ao Rio de Janeiro? Não, porque tu não está ubicado no Rio, tu está sendo um serviço para allá. Então, não necessita. Lo que sim, há que ter em conta. Brasil, por ser um país, como mencionamos há pouco, é um país descentralizado, ou seja, é um país que cada estado federativo tem sua competência e sua autoridade para cobrar tributos. Então, qual é a problemática que se dá de um serviço que se hace de São Paulo hacia Rio de Janeiro, a outro estado? Se hace uma problemática. Por quê? Porque o estado de São Paulo e o estado de Rio de Janeiro, o governo vai pensar o seguinte: mira, alguém dos dois estados tem que me pagar o imposto. Onde pagará o imposto? Em São Paulo ou Rio de Janeiro? Então, há um convênio entre os estados. Habla o seguinte: mira, se você está em São Paulo e presta um serviço a Rio de Janeiro, paga-se 60% de imposto em São Paulo e 40% no Rio de Janeiro, por assim dizer. Então, distribui o mecanismo de imposto. Eu tenho que pagar 2 giros de imposto, um a São Paulo e outro a Rio de Janeiro, em sua devida proporção. Por isso, se torna complexo Brasil, porque tenho que estar pendente de onde vou estar ubicado e de onde vai estar meu serviço, de onde vou vender meu produto, prestar meus serviços, se é dentro do mesmo estado ou se é fora do estado, tem essas regras de serviço, tá? Então, é importante mencionar que a carga tributária não se aumenta, a carga tributária permanece a mesma. O que cambia é que parte de um imposto queda em São Paulo, parte de outro imposto queda no outro estado, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Manaus, o que seja. Então, há que ter isso em consideração. O Brasil é um país federativo, federal, e, portanto, cada estado tem sua faculdade de cobrar tributos, e isso se torna super complexo, porque não é como acá em Chile. Eu estou em Santiago e presto serviço à província ou à região de Punta Arenas. O IVA é 19% igual, ou seja, prestei um serviço acá em Chile, é 19% todo, independente da região, não há problema. Sem embargo, o Brasil não. O Brasil, por ser um estado federativo, cada estado de onde eu presto serviço diferente, tenho que mirar o convênio dos estados para ver quanto devo pagar para um estado e quanto devo pagar para outro estado.
Esa es la... Solo el contador se lleva más trabajo. Sí, por eso que la... mira, aí tem um dado importante. Em Chile, se gasta 240 horas por ano em se calcular e apurar imposto. Em Brasil, se aumenta em 100 vezes, 2.400 horas para se calcular e apurar e pagar imposto. Então, aí tu vê que a diferença é 100%, é 100 vezes maior, entende? Então, a complexidade, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, tem um rango de países. E eles fazem um rango desses países por horas que você calcula e paga os tributos. E então, essas horas de Chile está levando 240 horas anuais para calcular e pagar. Em Brasil, são 2.400 horas para calcular e pagar imposto. Às vezes, dependendo do tipo de empresa, o custo para se calcular e só para calcular o imposto é mais caro do que o próprio imposto em si, porque a complexidade se torna, como se chama, se torna um custo muito grande para pagar imposto. Tá? Então, aí Chile tem essa vantagem em cima do Brasil por menos horas de calcular impostos. Estás en silencio, Pati. Lo bueno aquí se decide, por São Paulo, por ejemplo, ahí ya tiene aproximadamente 46 millones de habitantes. También estamos hablando en dimensiones para bastante distintas, más que Chile completo. Pensando en el tema, volviendo al tema de la escala, que es interesante a pesar de todos esos desafíos tributarios que tenemos, que enfrentamos. No, era solamente ese adendo, ese comentario. Sí, oye, Ramón, de tu experiencia asesorando empresas chilenas hacia Brasil y brasileras hacia Chile, ¿cuáles han sido los principales errores que se cometen, los más comunes? ¿Dónde está, además de lo que ya hemos hablado, del desconocimiento tal vez de la complejidad tributaria del sistema brasilero, ¿hay alguna otra cosa que se repita como patrón dentro del comportamiento de las empresas? Sí, mira, voy a hablar por experiencia no solo de multinacionales, porque tenemos clientes multinacionales en la oficina acá y tenemos también desde ticos, pequeñas empresas, medianas y multinacionales, gran empresa. La problemática é a mesma, tá? A problemática é a mesma. A diferença é que uma empresa multinacional, quando venga a se instalar em outro país, ela vem com equipo jurídico, com equipo já definido. Sin embargo, a problemática vai ser a mesma. E eu, por experiência própria, falando assim, isso é opinião já particular minha, são 4 pontos que todo empresário ou todo inversionista tem que mirar quando vai aplicar seu dinheiro em outro país. E hablo isso tanto para o Brasil, quando os brasileiros querem vir em Chile e os chilenos que querem vir em Brasil. Primeiro, a comunicação. Os brasileiros tendem a entender que o espanhol é muito parecido, muito similar com o português, e não é. Ainda mais com o espanhol chileno. Perdona, pero... Aí tem a comunicação, é importantíssima. Eu hablo por experiência de cliente nosso, que havia, às vezes... O tema é super simples de resolver, mas a comunicação se hace tão complexa, difícil de, às vezes, interpretar, que se o serviço se acaba se demorando, tardando por la comunicação. Então, eu abordo o primeiro ponto, seria a comunicação, que tanto os brasileiros e os chilenos entendam que a língua é muito similar, pero o idioma, a pronunciação, o acento, que complica todo. Então, que deixa complexo a operação. Então, a comunicação é um fator imprescindível para a pessoa ao momento de instalar em outro país. Segundo ponto para mim, que eu considero tão mais importante também, é a cultura. Ou seja, por exemplo, todo empresário chileno que vai ao Brasil, ele vai com uma cultura própria do país.
Então, ele já está acostumado que a empresa se abre rápido, que o imposto é único, é mais fácil calcular, é mais fácil de ouvir qual é o meu custo tributário, o meu custo operacional. Então, quando chega ao Brasil, essa cultura de entender como funciona o esquema tributário, o sistema político e a cultura de um país, se acha que eu tenha que adaptar-me a outro país, e essa adaptação genera um tempo, ou seja, não se hace de uma forma rápida, se hace de uma forma paulatina, contínua, e sempre aprimorando mais resultado. Ou seja, então, a experiência que os brasileiros, quando vêm cá em Chile, primeiro, a comunicação, segundo, a adaptação de cultura, e tem que trazer sua cultura para outro país. Por exemplo, vamos falar cultura de horário. Chile tem uma flexibilidade de horário diferente ao que tem no Brasil. Brasil, por exemplo, eles são super restritos na questão de horário de laboral. Por exemplo, aí se começa a trabalhar às 7 da manhã, é obrigatório, e por tempo do clima, que o sol na manhã já é super caloroso, já está como super... Então, você já é acostumado assim. Então, a cultura de um país é muito importante para que o negócio flua, entende? E terceiro, que também não menos importante, é a política do país. Ou seja, tu tem que estar atento à política do país e saber quais são as influências, porque a política vai afetar o rubro de negócio de tua empresa. E a política vai de la mano com a economia. Então, todos os empresários que querem inversionistas, que vão investir em outro país, esses são os 4 pontos que entendo que devam estar atentos: a comunicação, a cultura, a política e a economia. E muito mais a economia, porque os fatores econômicos vão dizer se realmente há essa inversão tem retorno a largo prazo, me dá uma certa seguridade jurídica, uma seguridade econômica. Então, esses pontos eu encontro que a todos os empresários inversionistas há que estudar muito o tema de que se adeque à cultura, à política, à economia de um país. E que quando se vai a esse país, tu já tenha no mínimo estudado, hecho a tarefa em casa de como vou implementar minha gestão, minha empresa em um país ao qual eu, no mínimo, tenho que estar, no mínimo, conhecendo sua política e sua economia, e cultura, claro. Porque, sem isso, se torna muito complexo se desenvolver nesse país. E eu hablo assim, vou falar de um cliente tico que veio para a oficina há como 3 anos atrás. Esse cliente veio sem conhecimento nenhum. Ele foi autorizado a abrir uma sucursal em Chile e veio solo. Eram 4 sócios e veio um dos sócios acá em Chile. Lo mesmo, ele não teria root chileno, ele nombrou um representante legal chileno, ao qual se hizo cargo de abrir a empresa, de estruturar todo, e ao qual a comunicação nos comenta que foi seu pior desafio. E depois, a cultura nem muito, porque a cultura chilena, latino-americana, nos adaptamos, são muito, as diferenças têm, pero somos não é, por exemplo, como tão visível como é, por exemplo, na cultura árabe com a cultura latino-americana, que tem suas diferenças marcantes, assim, é como super marcante. Então, a cultura latina são marcantes, pero nos adaptamos bem. E falou também o tema da economia e política. Então, quando chegou cá em Chile, não entendia as políticas de Chile e se enredou muito com isso. Ou seja, se tornou um pouco complexo desenvolver suas atividades acá em Chile. E por que menciono isso? As pessoas os empresários que têm necessidade de investir no país, se não conhecem isso, vão cerrar seu negócio em menos de 1 ano. É um hecho, tanto em Brasil como em Chile. Tá? Isso por experiência. Vimos empresários que vieram acá em Chile sem conhecimento nenhum do país, pensando só que Chile era um país economicamente viável. Chegou acá em Chile, quando abriu seu negócio, teve que cerrar em 1 ano porque não se adequou à cultura, não se adequou à política e não mirou a economia como deveria ser. Entende? Então, aí é um tip que dou aos empresários, porque
para que conozca esses 4 fatores antes de abrir um negócio em Chile ou em outro país que seja. Se nos pasó volando. Es una tremenda clase. También está muteado de nuevo, Boris. Sí, sí, es que tengo que poner atención, entonces todos los ruidos me desconcentran. Oye, darte las gracias, Ramón, por esta conversación, por esta clase, como decía Patricia, muy instructiva. Se nos quedaron varios temas igual por ver, por revisar, porque como un tema complejo no lo vamos a resolver en una hora, pero creo que dimos buenos tips, buenas orientaciones para quienes estén pensando en hacer esta migración internacional. Te agradezco mucho, te doy el pase a ti, Pati, pues para que cierre, dejando acá nuestras redes sociales para que nos sigan, nos escuchen, vuelvan a escuchar este programa. Yo creo que hay que poner atención en todas estas recomendaciones que nos dio Ramón. Esperemos tenerte, Ramón, en un futuro también para que hablemos más de estos temas. Y nada, un abrazo a la distancia y que tengas una buena jornada. Perfecto. Bueno, sumarme a las gracias para que también sigan a Ramón y a BML. Y muchas gracias. Bueno, a nosotros siempre nos llegan emprendedores queriendo quiero ir a Brasil. La primera cosa que nosotros preguntamos es, ¿dónde exactamente? Y ahí se refuerza la importancia de saber que ya quiero ir, no, hay que faenar, es un animal que hay que ir faenando. Brasil, así como no es de una, hay que tomar esos cuidados. Los plazos también, importante eso de que nosotros ya nos preparemos con la paciencia que por lo menos 3 meses, no menos que eso, para que logre pasar por ese proceso de la apertura de la empresa. Y otra cosa que es clave y que nosotros somos un poco majaderos de hablar y a veces nos parece, no sé, redundante, repetitivos, pero es que el tema de la cultura es sumamente importante, conocer, adaptarse. Y si bien siempre hablamos que acá nuestro idioma oficial es el portuñol, en una etapa de entrada sí, pero en esa etapa de operación es complejo. Me llegó una vez un contrato, y con eso cierro mi anécdota de hoy. Un contrato y yo hablando con una productora chilena y me dice, ¿pero qué es esto? Combinado. Combinado acá en Chile es un copete, es un trago y el contrato incluye combinado. ¿Cómo así? Porque es acordado en Brasil. Entonces, ahí en esa etapa necesitas de verdad asesoría técnica y sí el idioma nos puede jugar con los falsos amigos, falsos cognatos y en esa etapa es súper importante. Solo agradecer una clase magistral acá con nuestro invitado, como dice Boris, revean con cariño, porque hay mucha información acá de valor y puede apoyar muchos de nuestra audiencia que están en ese proceso. Y esto, un abrazo desde Brasil, dejo a ustedes ahí en Santiago, les voy a sacar pica. Voy a ir a un lugar muy rico acá en San José, que es el Coronel, que sé que conoce mi amigo Ramón. Y ahí me recordaré de ti. Bueno, por último, me gustaría, bueno, de hacer los agradecimientos finales y elogiar la intención de Enlace Brasil, da empresa de ustedes, por estar haciendo esse monitoramento entre os empresários chilenos, brasileiros, extranjeros, porque esse é um trabalho muito importante, não só a nível financeiro, porque todos queremos ganhar plata, mas sim a nível cultural, ou seja, dando um direcionamento na direção para os empresários, explicar sobre as dificuldades, que nem só empreender é bueno, querer ganhar plata todos queremos, mas há riscos, e esse risco há que mapeá-los, há que estar atento e tudo. Então, meu agradecimento, elogiar ao trabalho que vocês estão fazendo e também mencionar que
nosotros acá em Chile estamos instalados em BML, estamos instalados em Chile, pero também temos parceiros em Brasil, a qual todos os empresários que queiram ter um suporte ou uma assessoria, que nos possam chamar e nos podemos auxiliar e fazer todo o trabalho que necessitar, porque, como menciono, é muito importante que tenha uma pessoa que sepa falar os dois idiomas, entenda a cultura dos dois países e muito mais que entenda o sistema político e tributário de ambos os países, legais e jurídicos, para que o empresário se sinta assessorado, porque é muito complexo que um empresário vá em outro país e conozca todo e sepa todo. Então, você tem que estar muito bem assessorado, muito bem assessorado. Isso é super importante. E nós outros de BML Consultores estamos também acá para apoiar os empresários por isso. Bueno, Ramón, Pati, muchas gracias. Cuídense, que tengan una buena jornada y a todos los que nos escuchan también. Gracias. Síganos en LinkedIn, en Instagram, Spotify, en las redes, todo. Estamos en todo. Chao, Un abrazo, buena semana. Chao, chao.